Ei, gente, hoje eu vou conversar com vocês sobre um tema que eu fiquei pensando. Hoje eu atendi várias pessoas com muitos traumas e eu quis conversar com vocês sobre os traumas podem ser ressignificados. Mas antes disso, eu queria mostrar para vocês essa blusa que eu comprei do Use Pontas Manas. Olha aqui, sigam elas, Use Pontas Manas e falem que vocês viram aqui no Instituto Cássia Rodrigues. Quem sabe ela dá um desconto. Então olha só que linda essa blusa do Use Pontas Manas, tá bom, gente? No Instagram. Então agora nós vamos falar. O livro que eu trouxe para conversar com vocês é esse aqui, O Esboço da Psicanálise, que é considerado um texto incompleto do pai da psicanálise, que interrompeu sua produção em consequência de uma cirurgia. Entretanto, é difícil afirmá-lo que Freud cumpre integralmente o proposto no prefácio. E aqui, nesse livro, O Esboço da Psicanálise, que ele fez em 1938, ele fala o aparelho psíquico, a teoria pulsional, o desenvolvimento das funções, qualidade psíquica. Ele fala um pouquinho dos sonhos, a técnica psicanalística e a prova do trabalho psicanalítico, aparelho psíquico. Então nós vamos conversar sobre aonde que você grava os traumas. O nosso aparelho psíquico, ele tem o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Então o trauma, quando acontece, nós temos traumas que nós lembramos, então vem da memória consciente. Muitas pessoas falam memória racional, mas a memória consciente, ela é aquela que você lembra sem fazer força. E tem os traumas que você não lembra, que você nem sabe que você viveu. E aí a gente pode dar o exemplo, por exemplo, do pessoal que foi para o Holocausto judeu. Os judeus, vocês sabiam que é passado de geração a geração os traumas das pessoas que não elaboraram? E o percentual das pessoas que sofrem um trauma e elas vão ter significação no aparelho psíquico é 1/3 das pessoas. Então nem todas as pessoas que passam por traumas, elas sofrem da mesma forma as consequências do trauma. Agora eu vou explicar o que é um trauma. A gente tem duas formas de entender o trauma. A gente tem uma forma de entender o trauma físico, que a medicina usa também o nome trauma. Então, o trauma físico é quando você machuca a sua pele, o seu órgão. Então, você fica com traumas no seu corpo. Aí você pode fazer cirurgia ou não em função daquele trauma. E os traumas psíquicos são as questões que nós vivemos e que a gente não dá conta. E aí isso vai voltar, vai ter ressignificações no nosso aparelho psíquico e ele pode voltar de forma consciente ou pode voltar de forma inconsciente. E quais são as formas inconscientes que o trauma volta? Ele pode voltar com as teorias e as técnicas da psicanálise, que são os atos falhos de linguagem, os xistos, os mecanismos de defesa, os sonhos. São as formas que o trauma está voltando e querendo avisar você que ele está com alguma coisa mal resolvida dentro dele que não está dando conta. Então nós temos que lembrar, agora eu vou fazer um passeio da psicanálise. Vou fazer um passeio da psicanálise com a neurociência para explicar aonde esse trauma afeta o seu aparelho psíquico. Então, no sistema límbico, nós temos o hipotálamo, que é o responsável pelas nossas emoções. Nós temos no sistema límbico as amígdalas, que são responsáveis pelo medo. Nós temos o hipocampo, que é responsável pelas memórias. Então, aí a gente já sabe que o trauma, ele afeta tanto as emoções, tanto as memórias e tanto o medo que dispara dentro de você e você produz na hora que você tem aquela sensação que algo está acontecendo, dispara em você 2 neurotransmissores. Eu tô passeando a psicanálise, eu tô passeando a psicanálise com a neurociência, eu tô fazendo a interface da psicanálise com a neurociência. Tem um livro que foi publicado em 88 que já é a interface da psicanálise com a neurociência. Hoje eu fiz um videozinho, eu postei aqui no feed do Instagram e já postei no canal de YouTube falando
da importância da gente entender a neurociência. Eu falo do novo livro em francês e em espanhol do Michel Desmourges, que fala da perda de inteligência com os filhos em função do ecrã, dos aparelhos do ecrã. Então a gente tem que estar sempre estudando neurociência. Neurociência é o futuro. E a gente tem que estar estudando, porque neurociência é aquela ciência que estuda o sistema nervoso. E dentro do sistema nervoso tem um cérebro. E dentro do cérebro nós temos o cérebro trino. Nós temos o cérebro reptiliano, que fica aqui na base, aqui atrás. Nós temos que fica perto da coluna. Nós temos o cérebro límbico, que fica no meio, que fica à margem. Límbico quer dizer a margem. E nós temos o cérebro evoluído, que chama neocórtex, que só os humanos têm. Então o reptiliano é presente em todos os répteis, o límbico é presente em todos os mamíferos. Então todos os mamíferos eles têm hipocampo, hipotálamo, tálamo, amígdala, a hipófise, todos os mamíferos têm. E só os humanos que têm o cérebro neocórtex. Nós temos também no cérebro 4 lobos, L-O-B-E-O-S. Nós temos o lobo occipital, que é responsável pela visão, nós temos o temporal, que é responsável pela audição. Estou dando os principais, tá? Os sentidos principais. Nós temos o parietal, que é responsável pela movimentação. Por exemplo, quem tem mal de Parkinson, ele sofre no lobo parietal, porque ele fica com os movimentos alterados. E nós temos o lobo pré-frontal, que fica aqui na frente, que aí é responsável por várias questões nos seres humanos. Tanto que os filhos que estão ficando com QI de inteligência 3,8 décimo inferiores aos pais, é no lobo pré-frontal que afeta, porque a plasticidade da criança não é muito alcançada. Então, voltando para o trauma, mas o trauma que não é o trauma físico, voltando para o trauma que é o trauma emocional, voltando para entender por que nós, quando sofremos algum trauma, seja algum tipo de abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, as pessoas que foram agredidas demais no Holocausto, então esses tipos de traumas, aí você tem que lembrar algo. Não é 100% das pessoas que vão sofrer o transtorno do estresse pós-traumático, aí já é TEPT. O transtorno do estresse pós-traumático já está no DSM-5. Então é TEPT, transtorno do estresse pós-traumático. Só 1/3 das pessoas vão ter uma consequência negativa em função daquele trauma. Tem pessoas que passam por aquilo e elas ressignificam de uma forma automática, que aquilo não abalam elas. Mas tem pessoas que sofreram algum tipo de abuso, principalmente na infância, elas não conseguem ressignificar de forma empírica. Elas vão precisar da ajuda psicoterápica, ajuda psicanalítica, porque como eu sou psicóloga, mas eu também sou psicanalista. Então eu acredito sempre que você tem que ir lá e voltar no inconsciente, você tem que ir lá e voltar aonde ficou marcado o seu trauma, porque o trauma fica marcado no seu aparelho psíquico, lá no inconsciente. Uma analogia do inconsciente, uma metáfora do inconsciente é um iceberg. Então você olha, tá tudo bem, só é uma pedrinha de gelo que você está vendo, mas aquilo tem uma raiz muito profunda. Então esse trauma, ele produz 2 tipos de neurotransmissores quando você de novo escuta um barulho, porque aí você lembra dos sentidos. Eu estou passeando com a neurociência para você entender que o trauma, ele é subjetivo, mas ele é objetivo. Então ele tem o aspecto subjetivo da psicanálise, mas ele tem o aspecto objetivo da neurociência, do cérebro, do seu sistema nervoso. Então quando dispara, você passa e escuta um barulho que você escutou quando você foi assaltada, ou quando você foi abusada, ou quando você viveu um acidente de carro, ou quando você viveu uma agressão muito intensa na sua família de origem. Aquilo ativa no seu sistema, do sistema límbico, do aparelho do cérebro límbico, ativa o hipotálamo, ativa a amígdala e ativa o hipocampo. Hipocampo, memória, hipotálamo, emoções e amígdala, o medo. Ativou aquilo ali, você começa a produzir no seu cérebro, pelas conexões neurais, você começa a produzir os 2 neurotransmissores que se chamam noradrenalina e adrenalina. Então hoje nós vamos falar de 2 novos neurotransmissores. A gente tem falado muito da dopamina, do sistema dopaminérgico, a gente tem falado muito da serotonina, a gente tem falado muito da acetilcolina, a gente tem falado muito da ocitocina. Inclusive tem um post no Instagram que foi falado da ocitocina, que é o hormônio. A ocitocina é um hormônio. Nós temos 3 tipos de produção do sistema do cérebro para o corpo. Nós temos os neurotransmissores, que são substâncias químicas, nós temos os neurohormônicos, que é uma mistura de hormônio com neurotransmissores, e nós temos hormônio. A ocitocina, por exemplo, é um hormônio.
cortisol também é hormônio. E o cortisol é dito o hormônio do estresse. Cortisol. Hoje a gente já sabe que a gente tem um infarto que é produzido pelo cortisol exagerado no sistema do corpo do ser humano. Não é nem só por colesterol, é produzido por cortisol, que se chama infarto do coração partido. Então, se vocês tiverem pergunta, vão colocando na interrogação, vai mandando esse vídeo para todo mundo que você sabe que viveu traumas, que eu vou estar falando com vocês mais 15 minutos, porque eu tô aqui, ó. Hoje tem grupo de terapia, aí eu tô aqui com a minha equipe esperando, aí eu tô esperando porque hoje tem grupo de terapia dos aspirantes em psicanálise. Você já sabe que esse mês a gente começa a nova turma 100% online de psicanálise, né? Então, aí você pode mandar essa live que eu tô fazendo para todo mundo que você sabe que viveu algum trauma, que precisa aprender. Eu tô construindo devagarzinho até chegar no que eu acho que ressignifica o trauma. Como ressignificar o trauma, porque não adianta explicar toda a teoria e não dar para vocês alguns caminhos. A gente tem que tentar dar o caminho com o profissional da neurociência, com o profissional da psicologia, com o profissional da psicanálise, com o profissional da terapia do sistema familiar, como até profissional da economia, que muitas pessoas passaram por falências, a família passou por falência, e isso produz traumas. Então 1/3 da população, na hora que ela ouve aquele barulho, por exemplo, pessoas que passaram pelo Holocausto, e aí através da epigenética, que também é um saber da neurociência, através da epigenética, aquele botão do gene da epigenética que não deveria disparar, dispara até numa geração que nem viveu o Holocausto. Então os judeus, eles têm 1/3 da população sofrendo ainda a consequência do Holocausto, daquelas coisas horríveis do Holocausto, onde foi mortas 6 milhões de pessoas, né, de judeus. Aí é muito triste. Eu tô lendo, não tá aqui não, tô lendo o livro do Eric Kandel, Em Busca de Memórias, e ele é judeu, e ele sai da Áustria em 1939, ele morava em Viena, onde Freud morava, e foi ele, o Eric Kandel, que comprovou que existe um local no cérebro que é responsável pelas nossas memórias de longa duração e que ficam lá armazenadas, e ele estudou muito o hipotálamo. O hipotálamo não, desculpa, o hipocampo. O hipotálamo são emoções. E aí ele começa também estudando por aquilo, pelo primeiro projeto do Freud, quando ele estava estudando as aplísias, e o Eric Kandel estuda a enguias. Eu acho que são esses dois moluscos, se eu não estou fazendo confusão, mas um é aplísia e o outro é enguias. Acho que Freud foi enguias, porque era um molúsculo que tem poucos neurônios. Só que na época do Freud ainda não se conhecia os neurônios. O neurônio foi conhecido ali em 1890 alguma coisa, 95, 96, pelo Cajal. E o Eric Kandel já estuda isso no ano de 1990, ele ganha no ano 2000 o prêmio, comprovando a existência do hipocampo, que ele ganha o prêmio Nobel no ano 2000, aí ele escreve esse livro, Princípios da Neurociência. Neurociência é completamente diferente de neuropsicologia, que é completamente diferente. Neurociência é o estudo do cérebro atrelado a todas as ciências. Tanto que esse post que eu fiz da ocitocina, é que eu estou fazendo essa pós, e o Pouzak, um neuroeconomista, ele explica muito a importância da ocitocina nos locais de trabalho. Então, pessoas que produzem mais ocitocina, elas têm a empatia mais aflorada dentro dela, e tem várias formas de você produzir a ocitocina, mas sobre a ocitocina, leia no Instagram, no post que foi feito. Então, esse trauma, quando a gente passa por algum evento, aí aquele barulho, você lembra inconscientemente, mesmo que você não lembre do trauma, e aquilo dispara em você, no seu sistema nervoso central, através desses dois neurotransmissores, a adrenalina e noradrenalina, esse dispara dentro de você várias sensações, aí você começa a ter medo, você começa a ter lembranças, você começa a ter emoção abalada, e você começa a viver como se aquele evento que você viveu, que às vezes você nem lembra, você tem um disparo de ansiedade tão exagerado que você começa a ter de novo a sensação que você vai viver aquilo que você viveu num passado que está inconsciente, que você não lembra, ou que você lembra, porque pode estar também um trauma consciente, porque tem os traumas inconscientes e tem os traumas conscientes. E vai lembrar e vai trazer a dor que você viveu, mas muitas pessoas não têm a lembrança do trauma. Então aí, nesse tipo de comportamento, é interessante, nesse tipo de comportamento, quando você dispara em você e você não sabe por que está disparando, você procurar um psicanalista, porque não adianta procurar um terapeuta comportamental cognitivo, porque ele não vai entrar no inconsciente. O único profissional que entra no inconsciente
é o psicanalista. Deixa eu pegar a figura ali para mostrar para vocês, que não tá aqui porque hoje é dia de terapia, eu aproveitei esse tempo para fazer. Espera aí que eu já vou pegar a figura para mostrar para vocês. Já tô voltando. Então dispara no seu inconsciente, e o inconsciente analogicamente é comparado a um iceberg. Então você está vivendo aqui, passando pela rua aqui, na memória consciente, no hipocampo, hipotálamo, e a amígdala está ok. A amígdala é responsável pelo medo. Aí você passa para algum local que te lembra pelos sentidos. Lembra, gente, nós não temos só 6 sentidos, nós temos 11 sentidos. Tanto que é o sentido vestibular, o sentido do labirinto, o sentido vestibular labirintite, que é do labirinto. Então nós temos 11 sentidos, só que são conhecidos só 5. Inclusive a intuição é também um sentido nosso produzido no aparelho psíquico. Então é disparado isso e dispara, o alarme dispara sem ter nenhum ladrão entrando no seu aparelho psíquico. Não tem nenhum ladrão entrando, porque o evento aconteceu há muito tempo, mas como ele está nas profundezas da sua mente, ele está recalcado, ele está totalmente abafado pelas suas memórias, que você não lembra pela mente consciente. Você tem aí o disparar como se você estivesse vivendo aquele trauma de novo e nada está acontecendo, nada está acontecendo, você só passou e sentiu um cheiro, ouviu uma música, ouviu um barulho, ou então uma sensação ruim que você teve pelo seu labirinto ou pelo vestibular, que são sentidos que você tem no aparelho psíquico, e aí dispara em você uma sensação de medo, e aí por isso que você muitas vezes tem ansiedade e você não sabe a raiz da sua ansiedade, porque o TEPT, transtorno do estresse pós-traumático, é um tipo de ansiedade generalizado, estudado pelo DSM-5, estudado pela psiquiatria, pela medicina psiquiatra. Então nós precisamos buscar ajuda psicanalítica para a gente poder entender por que esse nosso aparelho psíquico está disparando quando a gente passa e vê algo. Por exemplo, eu fui mordida por um pastor alemão, eu tinha 5 anos, tanto que minha mãe me levava para tomar vacina antitetânica todo dia. Eu tinha 5 anos, isso em 1965. Durante muito tempo da minha vida, eu não entendia por que eu tinha medo de animais grandes. Até o dia que meu filho, eu liberei para ele comprar, em 2016, um Golden Retriever. O Golden Retriever é grandão, igual um pastor alemão. E eu fui mordida por um pastor alemão. E eu comecei a ter as memórias voltando através de um cachorro dócil, que é o Golden Retriever, que é o Golden Retriever, é o guia de cego, tanto que ele pode viajar no avião, de tão dócil que ele é. E é o segundo cachorro mais inteligente. O primeiro é o siberiano. Eu não sei como é que chama, o siberiano, aquele que tem os olhos claros. E o segundo cachorro mais inteligente nas raças desses cachorros de grande porte é o Golden Retriever. O Golden, a gente tem o Retriever e o Labrador. O Labrador é aquele filme Marley, que ele é carequinho. E o Retriever, eles são cabeludos, eles são cheios de pelos. E aí eu lembrei que eu falei, gente, então muitos anos da minha vida eu tinha medo de cachorro grande, eu lembrava da mordida, eu não lembrava com memória do hipocampo não, porque o hipocampo é construído com 5 anos de idade, mas de tanta minha mãe falar que a gente ia, atravessava num barquinho para ir lá, que a gente morava numa cidade que tinha que atravessar de barco para ir lá poder me vacinar, de tanto ela falar, eu construí uma memória falsa, porque o hipocampo, ele começa a ser formado com 5 anos de idade. Por isso que é importante o processo de análise, porque o processo de análise vai fazer você mergulhar nas profundezas da sua mente e tentar lembrar através das duas teorias topográfica e teoria estrutural. Topográfica fala do local, topoi é um local, e estrutural fala da estrutura topográfica, que fala do id, do ego e superego, e topoi fala do consciente, pré-consciente e inconsciente. Então a nossa memória racional é a memória consciente, a nossa memória irracional é a memória inconsciente. Não é irracional no sentido de animais irracionais, que a gente não lembra. E nós temos esses dois tipos de memórias que ficam registrados na gente e a gente não dá conta de perceber as coisas que estão acontecendo. E nós temos que entrar nesse processo de análise para poder entender como que foi construída a nossa base da nossa personalidade. Porque a nossa personalidade, ela é construída, segundo a psicanálise, pelas teorias psicossexuais, que se constrói, deixa eu mostrar para vocês aqui, se constrói pelas fases psicossexuais,
e são isso aqui, do compêndio 7 da Imago do Freud, que a gente constrói. E o Freud, gente, o Freud não falava da área genital, ele falava da construção da nossa libido, que ela começa a construir na boca, depois vai para produção das fezes, depois para a descoberta do órgão genital, depois aí a fase da latência, complexo de Édipo, depois a fase da latência. Então, essa construção nossa faz com que a gente, às vezes, recalque. Recalcar é você botar abaixo da sua memória consciente situações que você nem lembra o que você viveu. Não lembrando o que você viveu, você vai ter eventos que vão marcar você, que vai fazer você sentir dor, e automaticamente você não sabe nem de onde veio. E aí a gente começa a ter comportamentos que a gente acha estranho, mas a gente não consegue entender na nossa memória consciente. E aí a gente se torna a pessoa ansiosa demais. E todas as pessoas que se tornam ansiosas demais, elas vão ter as consequências do TEPT, do transtorno do estresse pós-traumático. Então, todas as vezes que você passa de novo por aquilo ali que ativa os seus 11 sentidos, automaticamente vai sair de você situações que você não tem nem consciência, nem memória consciência, mas eles vêm e machucam você. Tem um livro, vou mostrar para vocês esses livros aqui, ó, esses 3 livros aqui, que você pode achar, pode comprar, que eles são muito interessantes, esses 3 livros, e vão fazer com que você tenha, assim, você lendo, você pode ter descobertas. Deixa eu mandar aqui rapidinho, gente. Aí, como inconsciente, eu vou mandar aqui para você. Eu vou mandar fazer posts pra gente postar. Pra gente postar, porque eu achei interessante esses livros para você poder comprar. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, que eu tirei foto para mostrar melhor para vocês, ó. Esse aqui e esse aqui, ó. Porque ali na matéria não tá dando para ver. E esse o Freud e o inconsciente, que é esse aqui, ó. Que aí é muito legal para você entender. Porque talvez você não tenha condição de fazer o curso de psicanálise, talvez você não queira estudar os 40 meses, talvez você não queira se tornar psicanalista, porque para ser psicanalista você tem que ter uma graduação de 3 anos e meio. Psicanálise é um percurso que você estuda o tempo todo, você nunca vai parar de estudar nunca mais, e você tem que estar sempre à frente do seu tempo. Tanto que eu gosto muito dessa biografia da Elisabeth Rodinesco, lá em cima, gente, aquele amarelinho lá da Elisabeth Rodinesco, uma francesa historiadora, ali tá do lado do Peter Gay. Freud, um homem à frente do seu tempo. É a última biografia do Freud que conta a vida do Freud. Às vezes você não quer ser psicanalista, você só quer resolver seus traumas. E aí, esses traumas, aí a pergunta que eu fiz, vou botar aqui, vou fixar o que se pode ressignificar. Se a gente pode ressignificar os traumas. Pode. A gente consegue ressignificar os traumas. A gente sozinho? Não. A gente não consegue sozinho em função da gente não ter acesso às memórias inconscientes. Porque essas memórias inconscientes, quem faz você ter acesso, quem faz, quando você chega para o psicanalista, você conta todo o seu emaranhado. Vocês já viram aquelas figurinhas de a pessoa conta a coisa toda emaranhada? Aí o psicanalista, através de perguntas que ele vai aprendendo, através do curso, da formação, que a psicanálise é um percurso, que você também tem que fazer análise, porque o psicanalista não vai além da onde ele foi nele. Então, quanto mais o psicanalista faz análise, mais ele está preparado para ajudar as pessoas nas análises. Então a gente não pode parar de fazer análise, porque hora ou outra eu posso ter alguns tipos de traumas e engatar, e aí ele não consegue sobreviver psiquicamente. Então você precisa da figura do psicanalista para fazer um papel de uma folha em branco. Você vai colocar, depositar numa folha em branco todas as suas demandas. Ou um espelho. E aí o psicanalista, hora ou outra, ele pode funcionar como um jogador de xadrez, como o Sherlock Holmes tentando descobrir qual é a pergunta que vai fazer para você puxar esse fio e desembolar você. Porque a cura é pela fala, mas não é a fala a qualquer pessoa. E desabafar
Está comprovado neurocientificamente que melhora seu aparelho psíquico. Mas não é desabafar para qualquer pessoa. Não é falar na fila do banco, falar no banco da praça, falar no telefone para qualquer pessoa. É falar para alguém que tenha a escuta empática e a escuta cognitiva, que saiba exercer a empatia cognitiva e a empatia emocional, que são dois tipos de empatia completamente diferentes, produzidas também aqui pela neurociência, pelo neurônio espelho. Então, eu gostaria que vocês entendessem que para a gente passar por esse processo de ressignificar o nosso trauma é extremamente possível. Tanto que eu tenho vários grupos de terapia que as pessoas passam pela essa ressignificação e elas se tornam pessoas mais preparadas para enfrentar as dores da vida. Tem traumas que são reais. Por exemplo, a gente está vivendo a pandemia desde o dia 11 de março. Nem todas as pessoas estão sofrendo. Eu, pelo menos, estou adorando a pandemia. Se você está adorando porque várias pessoas foram embora, não. Eu estou adorando porque o meu instituto se tornou online. Eu ampliei, eu transformei muitas coisas. Imagina, eu saía do instituto meia-noite, chegava em casa, às vezes tinha que ficar dando umas 4 voltas no prédio que eu moro. No prédio que eu moro não tem porteiro, às vezes eu tinha medo de chegar, entrar e tá alguém na garagem, e eu não preciso viver mais isso, é uma tranquilidade para mim. E antes eu tinha que pagar segurança para tomar conta dos carros lá, dos meus aspirantes. Hoje eu não preciso, eu tinha que fazer lanche, eu tinha que pagar funcionário para fazer lanche. Então tá excelente para mim, mas tá para todo mundo? Não, tem pessoas que não tá legal. Tanto que na revista Você S.A. falou que uma das palavras que cresceu 150% no Google foi cura emocional, porque muitas pessoas não estão dando conta. E essa situação da pandemia talvez seja o gatilho, talvez seja o botão que disparou questões que as pessoas tinham, que elas não entendiam, e acendeu o botão. Acendendo o botão, ela começou a ficar apavorada e ela não sabe lidar com a pandemia. Então não são todas as pessoas que passam pelos traumas que vão ter as mesmas consequências. O transtorno do estresse pós-traumático, só 30% da população vai ficar muito afetada, e qualquer ativação no sistema nervoso central vai acender os botões e vai produzir os dois neurotransmissores, adrenalina e noradrenalina. E o processo de ressignificação é através do set terapêutico, é através do local terapêutico. Você tem que ir para o local terapêutico. Ah, mas você acredita em psicoterapias cognitiva? Eu entendo, eu já estudei, eu entendo a mudança de crença, é uma comprovação do Harold Beck, que foi comprovado cientificamente, mas eu prefiro a produção do inconsciente. Eu prefiro fazer a pessoa trocar aquela memória que é inconsciente por uma memória consciente. Eu acredito nisso. Eu acredito assim, de uma forma muito 100%. Que a psicanálise, ela resgata. Todas as pessoas são analisáveis? Não, tem pessoas que não são analisáveis. E aí o Freud, tanto que o Freud explicou muito, quem tem psicose não é analisável. Tem pessoas que às vezes não entram em análise, porque ela não quer mergulhar dentro dela, porque a psicanálise depende do mergulho dentro do seu inconsciente. Depende de você descobrir quais são as suas pulsões que estão no id, por que você não domina, porque o ego não é senhor de si, quem é o senhor de si é o inconsciente. Mas é muito legal, à medida que você vai descobrindo o seu inconsciente, que ele é atemporal, ele é sem lógica, ele se manifesta hoje, apesar de estar lá no recalque do passado, mas aquele passado não está no passado, aquele passado está no presente. Ele se manifesta através dos sonhos. Sonho é a entrada real para o aparelho psíquico, e o sonho fala do sonhador. Todo sonho fala do sonhador. Todas as pessoas que aparecem no seu sonho fazem menção a você, porque aparece deslocada, condensada, dramatizada e projetada. Quer entender de sonhos? Tem um vídeo no canal de YouTube que tem 2 horas de aula, onde eu estou explicando. Um vídeo que está quase com 1 milhão de views. Então é uma oportunidade de você aprender. E não existe sonho premonitório. Ah, mas existe porque eu já sonhei e aconteceu. O seu inconsciente, ele mostra para você algumas coisas. Não existe sonho xamânico. Ninguém tem o poder de prever o futuro. Ninguém tem o poder. Ah, mas a cartomante? Ninguém tem o poder de prever o futuro. Se tivesse, as pessoas melhorariam a vida delas descobrindo qual é a loto que elas vão ganhar, sabe? Então, nós precisamos ter isso. Vou ler aqui as perguntas que estão aqui. Vou rapidinho aqui. Vou ler as perguntas porque já são... A minha terapia de grupo começa às 19h30.
Deixa eu ver a pergunta que está aqui. Já falei que a terapia pode ajudar, mas a única terapia que ajuda é a psicanálise. Então, o meu projeto, o que você escreveu é análise. A dor de perder as pessoas é uma dor muito grande, tanto que a gente tem que trabalhar as etapas do luto. E a gente tem que trabalhar. E eu estou atendendo uma moça, inclusive que é desse dia de hoje, que ela perdeu o pai dela tem 23 anos e ela nunca trabalhou o luto, ela está trabalhando agora. Compre o livro da Elizabeth Kubler e trabalhe as etapas do luto, para você entender. Então, para você trazer o inconsciente para o consciente, só através do processo analítico. O psicólogo analisa o comportamento, o psicanalista vai mais fundo. Não, não é desse jeito não, Fábio, não é desse jeito que você está falando. O psicanalista, ele tem técnicas que faz você, no set terapêutico, entrar em contato com o seu inconsciente. Nada é assim, tá? Leva-se anos para você aprender a psicanálise, para você ajudar o paciente a entrar em contato com ele, tá bom? Vou deixar para vocês um livro, para vocês trabalharem a criança interior de vocês. Compre esse livro fininho, ajuda você. Olha só, ela escreve aqui: capta melhor os anseios das pessoas para atender os anseios e criar o falso ego. Porque nós temos muita construção do falso self. E o falso self fazem muitas pessoas ter questões emocionais, tá? Vou liberar para uma pergunta, que eu vou para o grupo de terapia, uma pergunta só com relação ao assunto de hoje. E se for possível, compartilhe esse vídeo para as pessoas pelo menos terem luz do que é as profundezas da mente. Porque nós vivemos uma época que as pessoas estão extremamente traumatizadas. Alguns traumas são conscientes, outros traumas são inconscientes. Por exemplo, o trauma da moça que escreveu aqui, que ela perdeu no acidente de carro. O marido, 2 filhos e os avós, acidente, escreve sem S, A-C-I-D. Então, é um trauma que é consciente. Então, a pessoa tem consciência do trauma, mas tem traumas que são inconscientes, vivido pela criança. E esse trauma inconsciente faz a pessoa construir uma coraça. Construindo a coraça, ela nem sabe o que aconteceu com ela. Olha o evento dessa criança de São Mateus, que ela teve um abuso, que ela ficou grávida e ela teve que tirar o bebê porque ela tem 10 anos. Isso é um trauma que talvez ela esqueça pela memória inconsciente, mas esse trauma vai atrapalhar a vida dela e vai atrapalhar muito. Então, essa criança com 10 anos, que ela é uma criança, apesar de já ter tido a primeira menstruação, é uma criança, ela vai sofrer um trauma muito grande. Talvez ela não dê conta de ficar lembrando toda hora, ela simplesmente vai abafar no inconsciente, ela vai recalcar, que o nome da palavra é recalcar. E aí, quando ela tiver 20 anos e estiver namorando alguém, que ela vai estar namorando alguém, lembrar o cheiro daquela pessoa que abusou ela durante 5 anos, ela não vai suportar e ela vai terminar com aquela pessoa só por causa do cheiro. E ela não consegue nem entender por que ela está terminando, tá? A psicose é outro tipo de coisa. A psicose é um transtorno mental, tá? Vamos lá, uma pergunta. Todas as perdas, a gente tem o luto para trabalhar as perdas. O livro para trabalhar as perdas é esse aqui, gente. Depois que o vídeo for postado, você printa e você compra esse livro para trabalhar as suas perdas. Todas as perdas que a gente vive ao longo da vida, a gente tem que trabalhar. E o tempo mínimo para trabalhar as perdas é 1 ano. 1 ano, o tempo mínimo para você chorar a dor das suas perdas. Você vai passar por 5 etapas de luto: a negação, a raiva, a barganha, a tristeza. Muitas pessoas fixam aqui na tristeza, que aí vira depressão, se transforma em depressão, para finalmente ir para aceitação. E essas 5 etapas, o tempo mínimo é 1 ano. 1 ano. Tem pessoas que precisam de 2 anos, dependendo da significação daquela pessoa dentro dela. E sempre vai dar saudade, sempre. Mas só que depois de um tempo de elaboração das perdas, a pessoa consegue sobreviver melhor. Ela vai ter sempre a sensação de amputação, mas ela consegue sobreviver melhor. Deixa eu ver se tem perguntas aqui.
Vamos voltar aqui para ver se tem pergunta. Eu só respondo as perguntas quando eu tô na live, por isso que eu gosto de fazer live, eu gosto de fazer ao vivo, interagindo com vocês, porque depois a gente não tem tempo. Eu teria que pagar alguém para ficar respondendo as perguntas. Eu não tenho tempo de ficar depois vendo as perguntas e respondendo. Então, por isso que eu prefiro fazer muitas lives, aí a pessoa acaba interagindo comigo, sabe? Então, vamos ver aqui se tem perguntas. Ressignificar e esquecer. Perguntaram qual a diferença de ressignificar e esquecer. Ninguém esquece. Aqui, eu com 6 anos de idade caí em cima de um fogão, que minha mãe era merendeira, eu fui subir em cima de um fogão, caí. Eu olho aqui, eu lembro exatamente o que aconteceu. Eu nunca vou esquecer. Só que não dói. É um trauma físico. Isso aqui é um trauma físico. Não dói. Então, a dor emocional, o trauma emocional é a mesma coisa. Você lembra, mas aquilo não te dói mais. Ressignificar é você dar um novo significado àquele trauma. Então, ninguém esquece, porque ninguém fica sem memória. Vamos lá, mais uma. Não tem mais pergunta. Deixa eu ver se tem pergunta aqui no... Gente, quando a live for postada, quando a live for postada, vocês printam os livros, tá bom, gente? Não tendo perguntas, não... Gaúcha, isso aí você tem que procurar terapia amanhã, fazer análise amanhã. Nem vou ler sua pergunta, que é muito forte. Tá? Beijo no coração, tá? Se for possível, compartilhe esse vídeo para todo mundo tem direito. Meu Deus, não tá ali. Estão chegando já, meus pacientes estão chegando, gente, tem que ir. Meus pacientes estão chegando, gente. Meus pacientes estão chegando. Então, beijo no coração, compartilha esse vídeo para todo mundo. A gente tem que ajudar as pessoas a se tornarem melhores. A gente tem que ser instrumento de ajuda terapêutica na vida das pessoas. Nós temos que simplesmente ter essa busca. Então, se você tem dor psíquica, o que você está fazendo? Você não começou a fazer análise ainda. Busque análise imediatamente, tá bom? Ó, a doutora Leila Miguel faz análise individual. Eu não faço, não tenho tempo para análise individual. Tô abrindo um novo grupo de terapia, porque esse do dia 1º de dezembro já tá completo. Tô abrindo pro dia 10 de março. Então, se você tem interesse de vir ressignificar a sua vida comigo através do processo analítico, é uma oportunidade nesse novo grupo que eu tô abrindo 10 de março. Nossa, mas é 10 de março, já tem que fazer o do dia 1º agora. Do dia 1º agora... 1º de dezembro já tá com as vagas esgotadas. Já se esgotou desde... Eu abri dia 5 de outubro, dia 15 já tinha acabado as vagas. Acho que dia 20 já tinha acabado, tá bom, gente? Ó, beijo no coração. Tchau.